Você ouve agora, na sua Super Rádio Mundial FM, programa Bíblia para a Vida, com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Pregai, o pastor Arishon Ângelo. Meus irmãos, eu peço que vocês abram a sua Bíblia em Eclesiastes. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. E vamos ler do verso 12 ao verso 18. A nossa leitura hoje vai tratar justamente do que a gente começou a falar aqui, da questão de conhecimento, de dimensionar, de conceituar. O homem tem tentado conceituar Deus, tem tentado dimensionar, definir Deus, entender o princípio e o fim. Trata Deus como se fosse qualquer outra coisa. Uma matéria, um assunto que tem início e tem fim. Há o conceito. Porque quando nós tentamos conceituar algo, nós vamos determinar origem e destino. Origem e destino. E a Bíblia nos mostra que não há condição do homem, acerca de Deus, determinar, conceituar a origem e o destino. O homem não tem, nós não temos essa capacidade. Não temos essa capacidade. E aqui, meus irmãos, fala da questão da busca do homem, da satisfação e felicidade por ele próprio. Da questão da aquisição de sabedoria, da sabedoria humana. A sabedoria humana, a ciência. O homem natural, o homem sem Deus, sem experiência com Deus, ele tende a querer conceituar. Ele tende a delimitar, a definir Deus. O homem natural, ele busca razão no agir de Deus. Ele busca uma explicação lógica. Uma explicação dentro da lógica humana, para poder justificar, ou Deus se justificar. Entendemos que Deus, ele detém todo o poder. Entendemos que Deus, ele é soberano. Entendemos que Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus é o ser, não é um ser. É o ser que detém o domínio sobre todas as leis do universo. E falo do universo porque é até onde o homem consegue enxergar. Porque Deus tem um domínio além do universo. Porque pelos olhos da fé, eu vejo Deus. Segurando o universo na palma da sua própria mão. Na palma da mão. O universo que é compreendido como infinito. O universo, o homem entende que o universo não tem meio, não tem início, nem meio, nem fim. Ele é infinito.
O homem compreende o universo dessa forma, conceitua o universo desta forma. Mas quando nós vamos na palavra de Deus e vemos que lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo de Gênesis, Deus, apenas com a palavra, as coisas vieram surgindo. Deus disse, faça-se a luz. Perdão. E Deus disse, faça-se a luz. E tudo começou a surgir. Entendemos, à luz das Escrituras, de que Deus criou o próprio universo. Deus criou o próprio universo. Deus não precisou criar um universo para que ele ficasse dentro dele. Mas Deus criou o universo para que dali a criação estivesse inclusa. E entendendo dessa forma, Deus não está dentro do ambiente do universo, do espaço do universo. Deus está fora, porque o universo é criação de Deus. Deus não precisou criar nada para poder existir. Deus já existia. O universo é criação de Deus. E sendo assim, eu entendo pelos olhos da fé que o universo, ele está na palma, cabe na palma da mão de Deus. E isso mostra o tamanho, o poder que nosso Deus tem. Se o próprio universo, no qual o homem se assombra, o homem não tem noção de tamanho do universo, ele não compreende, especula, o homem especula o surgimento do universo, especula apenas especulações. Mas compreendemos que Deus foi quem criou tudo, inclusive o universo. E daí entendemos que o universo está na palma da mão de Deus. Deus contempla tudo. Deus contempla tudo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando nós entendemos esses atributos de Deus, essa condição de Deus, essa autoridade de Deus, Deus é onisciente, está a par de tudo que acontece no universo, não é só na minha vida, no planeta Terra, não. É no universo. Deus está ciente. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, porque todo o universo está em suas mãos. Toda a criação partiu de suas mãos. Deus é onipotente. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Porque tudo partiu dele. Sendo assim, ele está em tudo. Em tudo. Deus está presente. Tudo manifesta a glória de Deus. Toda a criação manifesta a glória de Deus. E meus irmãos, o homem, ele tenta buscar, o homem natural, ele busca a satisfação e a felicidade. Ele quer satisfazer os seus desejos. O homem, ele busca o conhecimento. E quando nós vamos para Eclesiastes, abra lá, meu irmão, a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 1, verso 12, e fala disso, Davi fala isso. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria
de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração. Olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Mas vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós compreendemos a questão do homem natural. O homem que tem buscado o conhecimento, encher-se do conhecimento da própria ciência humana. O homem tem buscado, no dia a dia, explicar as coisas, explicar tudo o que existe. Conceituar, determinar e dimensionar. O homem quer buscar a razão da existência de tudo. O homem natural, ele busca isso. Ele faz pesquisas, ele levanta hipóteses, suposições. Ele cria as suposições. O homem tenta explicar o próprio universo sem Deus. Esta é a grande verdade. O homem natural, o homem do mundo, ele busca, ele quer conceituar o próprio universo, o surgimento do universo, tirando Deus da jogada. Ele quer negar a Deus, ele quer provar que o universo surgiu do nada. O homem natural, é mais fácil ele compreender que o universo surgiu de uma explosão do que crer que Deus foi quem criou as coisas. A ciência explica que o universo surgiu de uma grande explosão. O Big Bang. A grande explosão. E dessa explosão, tudo veio a surgir. Qual o mais fácil acreditar de que há um ser inteligente, há um ser que determina, que tem vontade própria, que detém um poder acima de qualquer conceito, de dimensão, de volume, que criou tudo. É mais fácil acreditar neste ser, em Deus, que criou tudo, ou acreditar que tudo surgiu de uma explosão. Aí eu faço a pergunta. Aos cientistas, aos homens sábios na ciência, no conhecimento humano. Tudo bem. Vamos lá, vamos considerar que o universo surgiu de uma explosão. Surgiu do Big Bang. Aí eu faço uma pergunta. Quem foi
que riscou o fósforo? Porque se houve uma explosão, vai ter que explicar o que foi que ocasionou essa explosão. Houve uma explosão, uma grande explosão, uma poderosíssima explosão, que gerou o universo. Tudo bem. Vamos considerar. Agora me explique. Quem foi que riscou o fósforo para haver essa explosão? Quem foi? É mais fácil acreditar nessa loucura de que o mundo surgiu de uma explosão? Ou é mais fácil crer que existe um ser soberano, inigualável, em poder, em glória, em sabedoria, que através da sua palavra tudo veio a surgir? Eu prefiro ficar com este Deus. Eu prefiro ficar com este Deus. E aqui, no texto, o autor fala justamente da questão, dizendo que ele dizendo, apliquei o meu coração, no verso 13, ele fala, apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Está falando da questão justamente disso, da ciência. E ele continua, que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os afligir. Ou seja, o homem está se detendo na sabedoria humana, se detendo em descobrir o que já está conceituado, descobrir o que já foi revelado. E o homem tem se afligido, tem perdido noites de sono, perdido a própria paz, em querer explicar o que já está explicado. O mundo, o universo foi criado por Deus, e ponto final. E aí, no verso 14 fala, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Nisso o autor fala que tudo é vaidade. O conhecimento humano, a busca pelo conhecimento humano, a busca pelo conhecimento acadêmico, vamos colocar dessa forma, é vaidade. Não estou dizendo aqui que deve-se, não, vamos deixar de fazer faculdade, então vou largar a faculdade agora. Não, não é isso. Mas nós temos que compreender, temos que colocar em nossos corações, de que o centro de tudo não é o homem, não é a ciência humana. O centro das coisas são Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O centro das coisas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. As coisas provenientes de Deus é o centro. Deus nos revela na sua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus. Temos que buscar o conhecimento. Buscar o reino é aprender, é buscar o conhecimento. É buscar compreender as coisas de Deus. Obedecer. O 15 fala, o que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. E de fato, o homem natural, dentro do homem natural, há algo faltando. Há um vazio. E este vazio, o homem natural, o homem sem Deus, ele busca preencher. Ele busca preencher através do conhecimento. O homem se afunda no estudo humano, na filosofia humana, na filosofia humanista, onde coloca Deus de fora de tudo
E o homem tem se aprofundado nisso. E ele não consegue preencher este vazio. Ele não consegue preencher. Porque este vazio é do tamanho de Deus. Este vazio que o homem natural, o homem do mundo, o homem sem Cristo, tenta preencher e não consegue, esse vazio é no tamanho de Deus. Por isso que se fala, o que falta não se pode calcular. O homem não consegue dimensionar, porque Deus, não há como dimensionar Deus. É um buraco dentro do homem, no ser do homem, que é infinito. Este é infinito. É maior do que o universo. É do tamanho de Deus. No verso 16. Falei eu com o meu coração. Olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. E no 17 ele continua. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Mas vim a saber que também isso era aflição de espírito. Aqui o autor reconhece que ele era grande sabedoria, que ele tinha um conhecimento que superava o conhecimento do povo de Israel. Ele era um homem sábio, considerado sábio pela humanidade. Mas ali ele reconhece. No 17, na parte B, ele fala, mas vim a saber que também isso era aflição de espírito. Era vão. Ele tinha tanto conhecimento, mas ele percebeu que aquele conhecimento que ele tinha, de nada lhe servia. Ali, o autor começou a entender que o que estava faltando nele era Deus. Era Deus. O que estava faltando nele era Deus. Toda a vida dele, ele buscou conhecimento, compreender as coisas. Ele queria entender o mundo, entender como as coisas funcionavam. Ele queria entender o porquê daquele vazio dentro de si mesmo. Ele queria compreender, ele queria justificar, conceituar, definir este vazio dentro dele. E ele passou grande parte de sua vida buscando esse conhecimento, dia a dia, a todo momento. Mas ele não conseguia definir, ele não conseguia preencher este vazio. E aí Deus, em sua infinita misericórdia, fez ele chegar nesse momento em que ele começou a perceber que tudo aquilo, ele percebeu. E ele fala aqui no 17, diz isso mesmo, ele afirma, apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Mas vim a saber que também isso era aflição de espírito. Ele veio saber que aquilo ali não ia resolver. Todo o conhecimento que ele tinha não iria resolver. Todo o conhecimento que ele tinha absorvido, de nada valia. De nada valia. E aí, meus irmãos, o autor conclui no verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Aqui
está se tratando do homem natural, o homem sem Deus. O homem que busca a sabedoria humana, o homem que busca a filosofia humanista, o homem que ainda está preso às coisas deste mundo. Ele ainda se encontra preso às coisas materiais. E nós, servos de Deus, discípulo de Jesus Cristo, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, que descemos as águas, que celebramos a ceia em memória de Jesus Cristo, que lemos a palavra de Deus, devemos compreender que o conhecimento, o qual de fato devemos buscar e prezar, é acerca de Deus. É aquele que está contido nas Escrituras. É importante que nós estudemos, façamos faculdade? É sim, é importante sim. É importante sim, meu irmão. É importante sim, minha irmã. É importante que a criança, o jovem, o ser humano, o homem maduro, ele continue a estudar. É saudável, para que ele possa trabalhar em lugares melhores, para que ele possa oferecer uma condição de vida para a sua família melhor. Porque entendemos que é da responsabilidade do homem, e hoje também estende-se, claro, para a mulher, mas é responsabilidade do homem oferecer o melhor para a sua família. Ele é o provedor da família. Ele tem que trazer, ele tem que dar o teto, o abrigo. Ele tem de suprir as necessidades, o alimento. É necessário. E para isso, se ele estuda, se ele se prepara, se ele se cria essa condição de ter um bom emprego, é importante, porque vai favorecer ele para cumprir esta responsabilidade. Mas, entenda-se que a questão humana, isso não pode virar o centro. Não pode fazer com que você transfira o centro, que é Jesus, transfira para as coisas do mundo. Jesus continua sendo o centro. Eu vou ser responsável, eu vou ser prudente em estudar, em aprender, a trabalhar da melhor forma possível, a ser honesto, a buscar o crescimento. Mas, desde que não prejudique a minha concepção de que Jesus Cristo ainda é o centro. O homem do mundo, o homem natural, ele não enxerga Jesus como o centro de sua vida. Mas aqueles que são chamados filhos de Deus, que foram comprados a preço de sangue pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estes nunca poderão esquecer de que Jesus Cristo é o centro, é a razão do nosso viver. Ele é o centro. E compreendamos que as outras coisas, inclusive as materiais, principalmente as materiais, elas são apenas complementos, as quais Deus pode nos conceder ou não. E isso vai depender da vontade de Deus sobre as nossas vidas. E entendendo que Deus ele é soberano e que Deus conhece o nosso coração. Porque Deus, às vezes, não nos concede algo que nós desejamos,
Porque pode ser que aquilo que desejamos no nosso coração venha a ser motivo de tropeço. E para isso, nós temos que buscar o conhecimento na palavra de Deus. Temos que buscar esse conhecimento, buscar esse relacionamento com Deus, para que o que venha a surgir no meu e no seu coração tenha vindo primeiro do coração de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.